Leonardo parou o carro diante do portão do cemitério pela 100ª vez. Só que naquela manhã, pela primeira vez, algo parecia deslocado. Ele não conseguia explicar o porquê, mas teve a nítida sensação de que não era o único a observar. Mesmo assim, manteve o ritual. Entrou sem falar com ninguém, atravessou os corredores de mármore e foi direto até o mesmo túmulo, no mesmo horário, como fazia há anos. A lápide estava impecável. O nome da esposa, gravado com letras douradas, reluzia sob a luz da manhã. Ele colocou as flores brancas no mesmo vaso, ajeitou com cuidado e ficou ali parado. Respirava fundo, não dizia nada, mas os olhos, fixos na pedra, denunciavam o peso de algo que nunca foi embora. A dor que carregava não era visível no modo como se vestia, nem na postura impecável que mantinha mesmo sob sol ou frio. O terno escuro, sempre alinhado, escondia mais do que os ombros rígidos. Por trás de cada visita, havia um silêncio ensurdecedor, como se o mundo lá fora tivesse parado no dia em que ela morreu. Durante anos, Leonardo seguiu esse mesmo percurso. Nenhuma variação, nenhuma palavra trocada com os coveiros ou com os outros visitantes. Os funcionários, já acostumados com sua presença constante e discreta, sabiam que não adiantava cumprimentar. Ele passava como um vulto entre túmulos, imóvel por fora, estilhaçado por dentro. Era como se aquele pedaço de terra fosse o único lugar onde ele ainda conseguia respirar. Mas naquele dia, o silêncio foi quebrado de um jeito que ele ainda não tinha percebido. Um par de olhos o acompanhava à distância, analisando não só sua presença, mas também os gestos, a escolha das flores, o tempo de permanência. A figura, de pé próximo ao portão, parecia nova por ali. Talvez uma florista, ou alguém apenas curiosa. Mas havia algo na maneira como ela o observava que deixava no ar uma sensação incômoda. Leonardo não deu muita atenção. Seguiu com sua despedida solitária e voltou para o carro como sempre fazia. Só que desta vez, algo ficou na sua mente. E aquela sensação estranha não desapareceria tão cedo. Eva surgiu de forma discreta, montando seu pequeno arranjo de flores em um canto próximo ao portão. Era nova por ali. Isso Leonardo percebeu de imediato. As mãos dela se moviam com leveza ao organizar os buquês, mas os olhos não se desviavam dele. Observava seus movimentos como se estudasse um padrão, tentando entender os gestos silenciosos de um homem que nunca dizia uma palavra a ninguém. A presença dela não era barulhenta, nem invasiva, mas havia algo ali que causava uma mudança sutil naquele silêncio que ele tanto preservava. Eva não olhava como uma vendedora esperando um cliente. Ela observava como quem já sabia o que estava procurando. No domingo seguinte, com o céu cinzento e o ar úmido anunciando chuva, Leonardo atravessou os corredores do cemitério já acostumado com a sua rotina. No entanto, antes de alcançar o túmulo da esposa, Eva surgiu em seu caminho. Ela estendeu um pequeno buquê de flores mais delicadas, sem laço de cetim, sem exagero, e disse que talvez fosse o tipo que sua esposa realmente gostaria. Aquilo o atingiu de um jeito estranho. Por um segundo, ele pensou em ignorar, seguir em frente sem aceitar o presente, mas havia algo no tom da fala dela que travou seus pés. Pegou o buquê com a mão rígida, sem olhar diretamente para ela, e seguiu até a lápide, onde trocou as flores caras que comprava semanalmente por aquelas simples. Depois ficou ali, em pé, olhando para a nova composição, como se tentasse entender o que havia acabado de acontecer. A frase ecoava em sua cabeça com mais intensidade do que ele gostaria de admitir. A sugestão de que sua esposa preferia algo diferente do que ele sempre oferecia doía mais do que fazia sentido. Afinal, quem era aquela mulher para fazer esse tipo de comentário? Como ela ousava sugerir uma mudança em um ritual que ele carregava com tanto peso? Mas o que mais o incomodava não era o comentário em si, e sim a convicção com que foi dito. Eva não parecia alguém que estivesse tentando agradar ou fazer uma venda. Era como se tivesse certeza do que falava, e isso o deixava inquieto. Leonardo saiu do cemitério naquele dia sem saber explicar o incômodo, mas uma certeza já crescia dentro dele. Aquela mulher sabia algo que ele ainda não sabia. Está sentindo essa mesma curiosidade sobre o que está por vir? Então aproveita e se inscreve agora no canal, porque histórias como essa ainda vão mexer com você de formas inesperadas. Leonardo chegou mais cedo do que de costume. Estava decidido a não cruzar caminho com Eva. Preferia manter distância de qualquer coisa que perturbasse a rotina que ele mesmo havia imposto ao luto. Estacionou o carro longe da entrada principal e seguiu direto ao túmulo.
Permaneceu ali por menos tempo que o habitual, incomodado com a lembrança da frase dela. Quando voltou ao carro, notou algo em cima do capô, uma rosa branca, perfeitamente posicionada, sem bilhete, sem explicação. O gesto era discreto, mas cheio de intenção. A flor parecia carregada de um recado silencioso. Leonardo olhou em volta, mas não havia sinal de Eva. Aquele simples presente mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. Nos domingos seguintes, Eva não repetiu o gesto da rosa, mas passou a dizer frases curtas quando ele chegava. Nunca invadia seu caminho, nunca o abordava diretamente, mas soltava pequenas observações enquanto organizava os arranjos. Comentava sobre o cheiro do lugar, o silêncio das manhãs ou a forma como ele sempre arrumava as flores. À primeira vista, pareciam apenas palavras soltas, mas havia uma familiaridade escondida em cada uma delas. Em um desses dias, Eva mencionou o nome da música favorita da esposa. Leonardo parou por um instante. O coração acelerou. Aquilo não podia ser coincidência. E não foi o único comentário estranho. Aos poucos outras referências surgiram, como lembranças que ela não deveria ter. No início, Leonardo se agarrou à explicação mais simples. Pensou que ela talvez fosse apenas observadora demais, ou que estivesse tentando ganhar sua atenção, criando uma ilusão de intimidade. Não descartou a ideia de que pudesse ter pesquisado sobre ele. Afinal, seu nome não era desconhecido. Mas nada daquilo fazia sentido de verdade. Eva não parecia interessada em dinheiro, nem se comportava como alguém que buscava proximidade social. O que a movia não era curiosidade, era outra coisa, algo mais profundo, mais carregado de história. E Leonardo, ainda tentando racionalizar o que sentia, começava a perceber que estava entrando em um território que não conseguiria controlar. Uma parte do passado estava sendo remexida, e ele ainda não sabia onde aquilo ia dar. Naquele domingo, Eva não disse nada enquanto ele se aproximava. Apenas olhou nos olhos de Leonardo e, com um leve sorriso, disse que o cheiro do perfume que sua esposa usava ainda parecia estar no ar. Era uma frase solta, dita como quem comenta sobre a brisa ou o clima, mas não havia como aquilo ser aleatório. Era um perfume que ela usava apenas em ocasiões muito íntimas. Um aroma suave, difícil de encontrar, que ele mesmo havia mandado buscar fora do país, e que ela usava com discrição, quase em segredo. Leonardo paralisou no instante em que ouviu. O sangue gelou nas veias. Aquela lembrança não estava em lugar nenhum além da memória dele. E Eva acabara de abrir uma porta que ele julgava trancada para sempre. Ele tentou controlar a reação, mas não conseguiu esconder o espanto. Perguntou como ela sabia daquilo, com o tom de quem precisa de uma explicação imediata. Eva não demonstrou surpresa com a pergunta. Apenas deu um meio sorriso e voltou a cuidar das flores em silêncio. Não respondeu. Também não fingiu que não tinha ouvido. Simplesmente deixou a dúvida no ar. Aquela omissão teve mais impacto do que qualquer explicação. Leonardo ficou ali parado, esperando por uma resposta que não viria. Algo dentro dele se revirava. Um desconforto antigo, uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, saiu do cemitério com mais perguntas do que certezas. Nos dias seguintes, o rosto dela não saía da sua cabeça. Eva estava envolta por um mistério que agora exigia atenção. Não era mais só sobre curiosidade. Era uma inquietação crescente. Ele precisava descobrir quem ela era de verdade. Começou a prestar atenção nos detalhes. Passou a observar o horário que ela chegava, com quem falava, como tratava os outros visitantes. Conversou discretamente com um dos cuidadores do cemitério e descobriu que Eva havia começado a trabalhar ali fazia pouco tempo, sem mencionar muito do passado. Era reservada, educada e nunca comentava nada pessoal, mas havia algo no jeito dela que fugia da normalidade. E Leonardo sabia que não iria sossegar até descobrir o que estava escondido por trás daquele sorriso contido e das palavras tão certeiras. Leonardo voltou ao cemitério com um propósito diferente naquele domingo. Não era mais apenas sobre manter a tradição que sustentava o luto, mas entender quem era aquela mulher que, sem esforço, atravessava as paredes da memória. Fingiu casualidade, mas observava tudo ao redor com atenção dobrada. Chegou mais cedo, ficou mais tempo, circulou pelos arredores antes de ir ao túmulo. Esperava cruzar com alguém que pudesse dar uma pista, mas ninguém parecia saber muito. Apenas um dos vendedores antigos mencionou que Eva estava ali havia poucos meses. Não era do bairro, nem falava muito da própria vida. Chegou dizendo que queria recomeçar e logo foi aceita, já que demonstrava cuidado com as flores
e respeito com os frequentadores. A simplicidade dela contrastava com o impacto que causava, e isso só aumentava as dúvidas de Leonardo. Mais tarde, em uma tarde menos movimentada, os dois acabaram ficando sozinhos, próximos ao portão. Eva empacotava os últimos buquês e ele, em silêncio, permaneceu ali mais tempo que o normal. Foi ela quem quebrou o silêncio, perguntando se ele sempre levava as mesmas flores. Ele disse que sim, e ela respondeu que a esposa dele gostava mesmo era das cores mais suaves, quase desbotadas, que lembravam um jardim antigo. Aquela fala o desarmou por completo. Ela então revelou com uma naturalidade desconcertante que conheceu sua esposa muitos anos atrás, antes do casamento. Disse isso enquanto ajeitava uma flor que havia caído no chão, como se falasse de uma coincidência comum. Mas aquilo não era comum. Aquilo mexia com a base do que Leonardo acreditava conhecer sobre a mulher que havia enterrado. O coração dele acelerou. Tentou disfarçar, mas era impossível esconder o impacto. Ficou mudo por alguns segundos, apenas observando o rosto dela, tentando encontrar alguma lembrança, algum traço conhecido. Mas não havia nada. Eva era uma estranha completa. E ainda assim, falava da mulher que ele amou com uma intimidade que beirava o absurdo. A mente dele começou a correr em direções confusas. Será que a esposa havia omitido aquele laço de propósito? Será que havia mais memórias escondidas do que ele imaginava? Era um tipo de revelação que não se fazia por acaso. Eva tinha certeza do que dizia. E agora, tudo o que ele pensava saber sobre o passado começava a se desfazer, pouco a pouco, sem que ele tivesse como impedir. Eva não ofereceu detalhes de imediato. Apenas disse que conviveu com a esposa de Leonardo durante um período breve, quando ambas estavam passando por mudanças importantes na vida. Usou palavras suaves, mas o olhar dela revelava que aquele tempo deixou marcas profundas. Contou que se afastaram sem brigas, sem explicações, apenas seguiram caminhos diferentes. Leonardo ouviu tudo em silêncio, com a sensação de que aquelas frases estavam despertando algo que ele havia ignorado por muito tempo. Lembrou que sua esposa nunca falava daquela fase da juventude. Dizia apenas que foram anos confusos, marcados por escolhas que preferia esquecer. Na época, ele não insistiu. Respeitou o silêncio dela, achando que era coisa boba do passado. Agora percebia que havia mais ali, e que talvez o silêncio tivesse outro motivo. Enquanto caminhava de volta ao carro, as lembranças vieram com força. Era como se uma fresta tivesse sido aberta e por ali começassem a escapar fragmentos do que ele tentou enterrar. Pensou em uma tarde específica, pouco depois do noivado, quando a esposa apareceu estranhamente abatida. Ela havia dito que perdeu algumas cartas antigas e parecia nervosa, inquieta. Ele não deu muita importância na época. Imaginou que fossem bilhetes de infância ou coisas sem relevância. Mas agora, aquela reação dela ganhava um novo peso. E junto com isso, veio à tona algo que ele evitava encarar há décadas: a interferência constante do pai em sua vida pessoal. Um controle silencioso, que parecia proteção, mas que na verdade era dominação disfarçada de cuidado. A memória o levou de volta a um dia em que chegou em casa mais cedo e viu sua esposa chorando sozinha no jardim. Ela estava com uma caixa de cartas nas mãos, mas escondeu quando percebeu sua presença. Nunca falaram sobre aquilo de novo. O tempo foi passando, as lembranças se acumularam em silêncio, e o casamento seguiu seu curso. Agora, anos depois, com aquela estranha conexão entre Eva e sua esposa ganhando forma, tudo voltava à tona. Leonardo já não conseguia distinguir o que era coincidência e o que havia sido manipulado desde o começo. As peças não se encaixavam com perfeição, mas criavam uma sombra incômoda, e ele começava a entender que a dor do luto talvez estivesse ligada a partes do passado que nunca foram realmente suas para conhecer. Ainda havia algo escondido, e precisava descobrir o que era. E você, já viveu uma situação onde descobriu algo importante sobre alguém só depois da partida dela? Comenta aqui embaixo se essa história te fez lembrar de algo que ficou mal resolvido. Leonardo não esperava que aquela conversa evoluísse além das pistas vagas que Eva vinha deixando. Mas naquela tarde nublada, enquanto ela recolhia as flores murchas do dia, decidiu parar de lado e escutar, mesmo sem saber se queria realmente ouvir o que viria. Eva não hesitou. Com a voz firme e tranquila, contou que foi afastada da vida da esposa dele por uma imposição do pai de Leonardo, muitos anos atrás. Disse que o nome da família pesava, que certas ligações eram vistas como ameaças à imagem que ele tanto prezava.
A decisão não partiu da esposa, e sim de quem controlava tudo ao redor dela. Eva olhou nos olhos dele ao dizer isso. Não havia rancor, apenas a dor de quem foi arrancada de uma história que queria viver até o fim. Foi ali que Leonardo sentiu o chão se mover. Era como se alguém tivesse puxado uma cortina que cobria parte da vida da mulher que ele amou. Aquela amizade não tinha sido passageira. Não era uma lembrança qualquer. Era algo que sua esposa guardou em segredo porque não teve escolha. De repente, todos os silêncios dela passaram a fazer sentido. As pausas em algumas conversas, as respostas evasivas sobre o passado, a forma contida com que falava da juventude. A mulher que ele pensava conhecer por inteiro escondia uma parte essencial da própria história. E agora, mesmo depois de morta, ainda revelava verdades que ele não estava preparado para enfrentar. Eva não estava ali por acaso. A vida, ou algo além dela, parecia determinado a entregar as respostas que o tempo escondeu. O que antes era apenas saudade virou um emaranhado de emoções. Leonardo não sabia mais o que lamentava. A morte da esposa, a história que nunca viveu com ela, ou as escolhas que foram feitas em seu nome. A raiva que sentia do pai agora queimava de outro jeito, misturada com culpa e arrependimento. Começava a perceber que o luto que carregava há anos não era apenas pela ausência física, mas por tudo que foi tirado antes mesmo de acontecer. Eva não trouxe apenas lembranças, trouxe também a sensação de que algo havia sido interrompido à força. E agora, ele precisava juntar os cacos de uma verdade que mudava tudo. Mas o pior ainda estava por vir, porque quanto mais ele se aproximava de Eva, mais entendia que havia sentimentos ali que nem a ausência, nem o tempo conseguiram apagar. Leonardo começou a aparecer sempre no fim da tarde, andando devagar pelos mesmos caminhos, mas com outro objetivo. Já não era o túmulo que o puxava, e sim Eva. Ele não dizia nada, apenas cumprimentava com um gesto contido e ficava por perto, observando os movimentos dela entre os vasos e flores. Tentava decifrar o que havia de real em tudo aquilo, tentando encaixar as palavras dela em memórias fragmentadas que voltavam aos poucos. A presença dela já não causava estranheza. Era quase um alívio. Com o tempo, ela também parou de fingir que era coincidência. Os olhos dela buscavam os dele com a mesma frequência. As conversas curtas se transformaram em silêncios compartilhados, e o mistério que antes gerava inquietação começou a se misturar com uma curiosidade difícil de controlar. Em uma tarde abafada, com o céu carregado e o cemitério quase vazio, Eva fez algo que nunca havia feito. Chamou Leonardo com um aceno discreto e o conduziu por um caminho entre túmulos antigos, até chegar a um banco de pedra escondido entre árvores altas. Sentou-se com calma e tirou de dentro da bolsa um envelope envelhecido. Entregou a ele sem dizer nada. Leonardo, confuso, abriu e encontrou uma única foto dentro. Era uma imagem antiga, já amarelada pelo tempo, mas ainda nítida. Sua esposa estava nela, o cabelo solto, o sorriso largo, a expressão leve. Estava abraçada com Eva, em um gesto que não deixava espaço para dúvida. Aquelas duas mulheres compartilhavam algo que ia muito além de amizade. Era um tipo de afeto que não precisava de legenda. Leonardo ficou ali, imóvel, com a foto entre as mãos. O mundo ao redor pareceu diminuir. Nunca tinha visto aquele sorriso, aquela alegria simples, quase boba. Era como se estivesse conhecendo a esposa sob uma nova luz, uma que ela nunca deixou acesa na presença dele. O abraço entre as duas não era apenas um gesto de carinho. Era a memória viva de uma ligação que foi rompida à força. Tudo fazia sentido. A tristeza silenciosa dela em certos dias, as respostas evasivas, o medo de confrontos com o pai dele. A mulher que ele amou teve que escolher entre viver sua verdade ou se adaptar ao que esperavam dela. E agora, ali naquela imagem, Leonardo enxergava o que havia sido negado a ele por tantos anos. Mas havia mais. A forma como Eva o olhava naquele instante deixava claro que nem tudo estava enterrado. Ainda existia algo que precisava ser revelado. As mãos de Leonardo tremiam enquanto segurava a foto. Os olhos ardiam, não só pela imagem, mas pelo peso do que ela representava. Sentou-se no banco de pedra ao lado de Eva, sem conseguir dizer uma única palavra. A dor que sempre acreditou entender agora ganhava outra dimensão. Percebeu que chorava não apenas pela ausência da esposa, mas pela vida que ela viveu em silêncio, pela história que foi arrancada e que ele nunca teve a chance de conhecer. Toda aquela imagem de casamento perfeito, construída sobre rituais, almoços formais e convenções familiares,
parecia frágil demais diante do que aquela foto dizia sem precisar de som. Eva permanecia ao lado dele, sem tocar, sem interromper, mas presente com uma calma que só quem também sentiu perda sabia manter. Depois de alguns minutos, Eva falou. Disse que a esposa de Leonardo quis se abrir para ele nos últimos meses de vida, que pensou em escrever, em contar tudo, em tentar reconstruir o que sobrou do passado, mas desistiu, não por medo do que ele faria, e sim por medo de que ele não a olhasse mais da mesma forma. Tinha medo de ser vista como um erro, como alguém que traiu uma imagem que a família dele tanto preservava. Eva contou isso com uma serenidade triste, sem tom de vingança, apenas como quem carrega algo por tempo demais. Leonardo fechou os olhos ao ouvir aquilo. A imagem da esposa doente e calada olhando pela janela da clínica no fim da vida, agora voltava à mente com outra cor. Não era só o corpo que estava cansado, era a alma que carregava histórias sufocadas. Um peso novo se instalou nos ombros de Leonardo. Não era apenas luto, era arrependimento, era culpa, pela omissão, pela passividade, por ter sido moldado durante tanto tempo pelas vontades de outros, sem questionar o que custava seguir o caminho que o pai desenhou. Pensou em quantas vezes silenciou perguntas, ignorou desconfortos, fingiu não ver sinais. Pensou em quantos "não fale sobre isso" ouviu na juventude e quantos ele mesmo repetiu depois, sem perceber. E ali, naquele canto escondido do cemitério, entendeu que parte do que perdeu não foi arrancado pelo tempo, mas pela omissão de atitudes que ele poderia ter tido. O vazio deixado pela esposa agora se preenchia com fragmentos de uma verdade dolorosa, que mudava tudo, e que ainda não havia terminado de se revelar. Nos dias que se seguiram, Leonardo deixou de se perguntar por que continuava indo ao cemitério todos os dias. Já não era mais o hábito nem o luto que o movia. Era Eva, mas não da forma superficial que muitos poderiam imaginar. Era a presença dela que trazia à tona lembranças que ele julgava perdidas. Era nos olhos dela que ele enxergava reflexos da mulher que amou. E desta vez, não sentia culpa ao estar ali. Não via mais Eva como uma intrusa, mas como alguém que havia sido injustamente arrancada de uma história que também era dela. Ela conhecia verdades que ele nunca teve acesso. Não porque ela tivesse invadido, mas porque foi expulsa. E agora, mesmo depois de tanto tempo, permanecia firme, ali, com uma calma que Leonardo nunca encontrou em ninguém. Os encontros que antes pareciam casuais passaram a ter um ritmo próprio, sem marcar hora, sem combinar nada, mas como se soubessem exatamente quando o outro estaria lá. Ela levava flores diferentes, às vezes deixava um livro sobre o banco de pedra, outras vezes apenas esperava em silêncio. Leonardo já não ficava apenas junto à lápide, caminhava com ela por entre os túmulos antigos ou sentava para observar o céu entre as árvores altas. O silêncio entre os dois não era vazio, era carregado de significados, um tipo de conversa que não exigia palavras. Começou a perceber que havia ali mais do que lembrança. Havia reconstrução, um laço diferente surgia entre eles, não como substituição, mas como continuidade de algo que o tempo não conseguiu apagar. E isso o tocava de um jeito novo, profundo e inesperado. Era difícil explicar o que sentia. Não era amor como o que viveu com sua esposa. Era outra forma de conexão, algo construído sobre a ausência, sobre tudo o que foi negado, sobre o que poderia ter sido. Eva conhecia partes dele que nem ele conhecia. Sabia da dor, do silêncio, da culpa, e não o julgava. Apenas compartilhava o mesmo fardo. Em cada visita, os dois pareciam encontrar consolo um no outro, sem exigir explicações, sem pressa. Eram dois sobreviventes de uma história incompleta, tentando juntar pedaços que não sabiam onde encaixar. E mesmo sem dizer, ambos sabiam que estavam criando algo novo. Um vínculo que não precisava de promessas, apenas de presença. Mas o que Leonardo ainda não sabia era que essa história guardava mais uma camada escondida, e ela estava prestes a se revelar. Essa história está mexendo com você também? Então clica no botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias assim que tocam fundo. Leonardo começou a chegar ainda mais cedo, não mais com o buquê de flores caras que costumava mandar preparar em floriculturas sofisticadas, mas com as mãos vazias, pronto para colocar os pés na terra. Aos poucos, trocou os gestos cerimoniosos por ações simples. Começou ajudando Eva a replantar algumas mudas ao redor do túmulo. Depois, sugeriu reorganizar o pequeno jardim que cercava a lápide.
levou ferramentas, comprou sementes, se sujou de terra. Pela primeira vez, não apenas visitava o passado, estava cultivando algo no presente. A presença de Eva ao lado dele dava novo significado àquele lugar. Juntos criaram um espaço vivo em meio aos que se foram. Um jardim pequeno, mas cheio de histórias silenciosas, que floresciam entre raízes e pétalas. Com o passar dos dias, Leonardo já não falava com dor sobre a esposa. Falava com saudade sim, mas com menos peso. O luto, antes um muro que o separava do mundo, se transformava em ponte. Não precisava esquecer para seguir em frente. Não precisava apagar para respirar. Estava aprendendo a conviver com a falta sem se afundar nela. Eva nunca tentou consolar. Nunca ofereceu frases prontas. Ela apenas esteve ali, o tempo todo, e isso bastava. A culpa foi dando lugar à compreensão. A raiva cedeu espaço para a aceitação. E a ausência virou parte da memória. Não mais um buraco, mas uma presença sutil que o acompanhava em silêncio, sem machucar. Leonardo começava a reencontrar a si mesmo nos gestos pequenos, nos silêncios partilhados, nas conversas sem pressa ao lado de alguém que também perdeu, também esperou, também amou. A dor que o paralisava agora se misturava a uma calma inesperada. Continuava ali, mas já não o controlava. Era uma dor diferente, mais honesta, que não exigia esconderijos. Leonardo já não precisava parecer forte, já não precisava fingir que entendia tudo. Aprendeu que amar alguém não significa conhecer todas as suas partes e que nem todo silêncio é esquecimento. Eva, com sua presença firme e tranquila, mostrou que é possível florescer mesmo sobre ruínas. E ele, antes congelado no tempo, reencontrou sentido nas coisas simples, no cuidado com uma planta, na troca de olhares, na lembrança viva de uma mulher que foi muito mais do que ele pôde conhecer. E ali, naquele pequeno jardim entre lápides e memórias, Leonardo entendeu que o amor pode continuar mesmo depois do fim. Basta haver alguém disposto a lembrar. Essa história chegou ao fim, mas as emoções que ela despertou ainda podem te acompanhar por muito tempo. Se você se conectou com o que viveu aqui, aproveite esse momento para curtir o canal e continuar recebendo histórias que tocam de verdade. Daqui a pouco, um novo vídeo vai aparecer na tela, com mais uma narrativa feita para emocionar. E logo depois, uma seleção de histórias incríveis espera por você, prontinha para continuar essa viagem pelos sentimentos que nos tornam humanos. Fique com a gente e mergulhe em mais uma história que pode transformar o seu dia.